Boa noite, irmãos. Acho que eu estou sozinho aqui. Boa noite. Que bom que vocês vieram, né? Legal, que bom estarmos juntos aqui para ver o que a palavra do Senhor tem para nos falar hoje, né? Como o pastor Madison falou, estou trabalhando 3 domingos, o que é ser bem-aventurado, e especialmente para mim tem sido maravilhoso estudar o Sermão do Monte, né? Mas especificamente falando aqui nas bem-aventuranças, como isso tem sido para mim proveitoso. Domingo passado, então, nós vimos Jesus ensinando sobre as bem-aventuranças, conforme nós acabamos de falar. O Senhor Jesus prepara os seus discípulos e Ele fala muito mais do que só este cidadão do reino, mas Ele fala sobre o que esse cidadão do reino precisa no seu dia a dia viver, que é as virtudes que somente aquele que é discípulo do Senhor tem. Os valores eternos desse reino precisam ser estabelecidos enquanto nós estamos vivendo aqui, porque esses valores é que fazem contraponto ao que este mundo nos oferece. Então, como eu falei domingo passado, Jesus, lá no capítulo 4, ele começa a falar sobre arrependimento, que o reino está próximo. E quando ele se senta ali no monte e os seus discípulos se aproximam, ele então começa a falar sobre o que é ser bem-aventurado e o que é ser um cidadão do reino. Jesus fala então sobre virtudes que esse cidadão precisa apresentar no seu viver. Então, domingo nós vimos 3 virtudes. São as virtudes de ser humilde de espírito. E nós vimos então que ser humilde de espírito é aquele que reconhece que tem nada a oferecer, que necessita, que depende exclusivamente da graça de Cristo. Este que é bem-aventurado tem em seu coração humilde. No seu coração não há espaço para orgulho, exaltação, pois só encontram simplesmente satisfação e unicamente satisfação em Cristo. Por isso são humildes de coração. Jesus continua então a explicar para aqueles que estão a ouvir dele, que bem-aventurado é aquele que é sensível ao ponto de chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estes são tão sensíveis à palavra, que sentem a palavra de Deus falando aos seus corações, e essa palavra ela é impactante ao ponto de confrontar a vida destes que são seus discípulos. São sensíveis aos seus pecados, são sensíveis ao pecado do povo, mas mais do que ser sensível, é motivado pelo próprio Espírito a arrependidos verdadeiramente desfrutarem do consolo de Cristo, na certeza que são consolados em todo o tempo. O Senhor então fala mais sobre essas virtudes, e Ele fala uma terceira virtude, que são os mansos. Os mansos refletem um caráter transformado por Deus, que pacientemente aguarda pela justiça de Deus. Ele não age de maneira precipitada pela sua força, mas entrega as suas lutas ao Senhor, que tudo julga retamente. Extremamente feliz aquele que o coração verdadeiramente não reage à provocação, porque é manso, mas paga o mal com o bem. Este é feliz porque se oferece gentilmente em retribuição, ainda que tenha sido tratado com ofensa e hostilidade. Irmãos, como o Evangelho do Senhor é tão confrontador às nossas vidas. Graças a Deus por isso, que o Evangelho nos confronta todos os dias, para saber se verdadeiramente somos felizes, bem-aventurados, afortunados da graça de Cristo. Se somos felizes mesmo, porque fomos salvos pela graça. O Senhor nos alcançou, como diz, nada tínhamos a oferecer, mas o Senhor nos convidou para sentar à sua mesa,
Como isso é incrível, meus irmãos, como isso é impactante nas nossas vidas. O Altíssimo, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, convida pecadores a sentar-se com Ele, no propósito de transformar estes homens e mulheres em pessoas justificadas, pessoas transformadas para a sua glória. Meus irmãos, enquanto domingo eu falei sobre o que é ser manso, e eu quero então compartilhar com vocês uma experiência dessa semana que eu tive. Como eu falei, o Evangelho confronta a gente. E uma das lições que a gente aprende no seminário, que quando este que vem aqui ao púlpito, ele só tem um papel: ser boca do Senhor, pregar o Evangelho simples, genuíno, puro. Não é um lugar para discurso próprio, não é um lugar para as filosofias humanas, não é um lugar para o meu achismo, mas é um lugar para a palavra do Senhor. E como somos confrontados, meus queridos, quando nós estamos, principalmente esses que estão na responsabilidade de expor a palavra. A única diferença entre nós é que o Senhor nos chamou para expor essa palavra. Mas a vida e a responsabilidade cristã e as virtudes do reino tem que estar tanto nesse que agora fala, quanto nesses que ouvem. E uma das lições de ser manso, como diz, é oferecer gentileza em retribuição ao ódio, em retribuição à ofensa e hostilidade. Então, quarta-feira, após o feriadão, eu tinha tudo para ser um dia maravilhoso. Olha, teve um feriadão, terça-feira para a praia, né? Aquele caranguejo gostoso. Então, era para estar com a mente tranquila na quarta-feira. E de manhã logo eu vou visitar uma escola. E ao estacionar próximo da escola, estava diante de um lava-jato. Quando eu parei o carro, eu olhei para a direita e vi que a rampa estava mesmo quase na mesma direção. E eu pensei, esse cara pode descer o carro e ter trabalho na hora de descer e pode bater até no carro. Eu afastei mais o carro e ao perceber que a distância que eu já coloquei dava para ele manobrar tranquilamente, tanto na parte que lavava quanto que fazia a finalização. E aí, quando eu já estava para sair do carro, aí o lavador disse para mim, desce, tira teu carro daí, põe mais lá na frente, porque aí eu vou manobrar. Eu disse, mas aqui dá espaço suficiente para isso. Eu disse, mas eu posso manobrar, bater no teu carro, depois tu vem brigar comigo, tu vai te chatear e tal. Eu disse, não, cara, a distância está suficiente aí para manobrar tranquilamente. Mas eu vou quebrar o teu galho. No sentido tranquilo, diz assim, não, vou considerar a tua palavra, é isso que eu disse na hora. Eu vou quebrar, tu vai quebrar meu galho, eu que vou quebrar o teu galho. Nesse momento, o cliente, estou contando isso, meus irmãos, não é para me vangloriar, pelo contrário, é vergonha. O cliente que estava sentado lá, aguardando o carro ser lavado, vira e diz assim, rapaz, o cara está trabalhando e vem esse saliente agora atrapalhar. Eu disse, como é que é, rapaz? Que tu me chamou? Só que ele pensou que eu seria daqueles que ficaria aqui do lado de dentro do carro, do lado da rua, discutindo com ele lá do outro lado. Eu fechei o carro e fui lá e parei bem em frente diante dele. O que tu falou de mim? O que tu me chamou? Não, tu me agrediu. Não, me desrespeitou. Eu te respeitei. O que tu me chamou? Tu não me chamou de saliente? Tu nem estava na conversa. Nisso que eu falo isso, ele correu no carro dele, que está na rampa, abriu a porta e foi abrir o porta-luva. Ele achava que eu ia sair correndo com medo de ele estar armado. Mas uma surpresa dele, eu fiquei no mesmo lugar, esperando. E ele voltou de lá, sem arma, só com celular. Eu disse, rapaz, tu que me ofendeu, cara, eu não te chamei de saliente, tu que me chamou de saliente. Aí nessa hora, me deu aí, tira o carro de lá, vai-te embora. Peguei o carro, saí, fui estacionar lá no início da rua e volto. Quando eu estou voltando, nessa hora, Marconi, que era um amigo meu da FTD, está nessa escola que eu vou visitar, né? Bem na porta.
E aí a diretora também está lá. E eu vou conversar com ele. Ele pergunta: o que foi aquilo? Cara, não, os caras me ofenderam ali, sem mais nem menos, começou uma discussão. E aí nós começamos então a interagir, outra conversa. Ele me falando sobre o novo modelo da FTD e eu me perguntando como é que estava na nova empresa. Eu digo para vocês, meus irmãos, eu não estava mais atento naquela conversa. Não conseguia mais prestar atenção no que Marconi falava. O meu coração ardendo, dizendo para mim, a mente cristã que nós temos, vai e conserta com aqueles rapazes. Não importa se tu fostes ofendido, vai e pede perdão a eles. Eu disse: Marconi, peraí, preciso pedir perdão para aqueles rapazes ali e ficar em paz. Ele: vou contigo. E eu fui com ele. Nisso, eles me olharam. Aí já minha mente já pensou. Ele chamou mais um agora, a porrada vai acontecer mesmo. O pau vai acontecer agora. Aí nisso, esse que correu para pegar a arma, foi de novo o carro, nessa história de fazer ida para lá. E eu chamei o lavador. E rapaz, vem cá, quero te pedir perdão. Eu não devia ter entrado em contrito contigo, discutido contigo. Me perdoa. Apertei a mão dele. E aí o cliente veio e disse: me perdoa também. Da mesma forma, eu não devia ter te desrespeitado, a gente entrado em atrito, mais ou menos isso que eu conversei com ele. Me perdoa. Apertei a mão dele, aí ele disse: você nem sabe. Não era isso não, mas ele disse assim: tu estavas lá e eu fiquei pensando em ir lá conversar contigo, te pedir perdão também. Mas eu imaginei, poxa, ele está com a cabeça quente, irritado, talvez não fosse bom. O certo, queridos, que é pregar em mansidão, e você é na mesma semana testado sobre o que tu pregas. Nós não fomos chamados para fazer um discurso falso moralista. Nós fomos chamados com uma grande responsabilidade, só de falar sobre o Evangelho, de viver essas virtudes do reino, como é de fato, as virtudes que o Senhor espera de cada um de nós. Ele nos ensina, meus irmãos, assim como Ele ensinou aqueles discípulos naquele dia ali, que nós seríamos muito abençoados, extremamente felizes. E de fato, quando eu saí daquele lava-jato, eu estava extremamente feliz, porque o Senhor me fez pensar sobre o que é ser um discípulo, testemunhar o meu colega da FTD, testemunhar para aqueles 2 rapazes lá no lava-jato. Extremamente felizes e satisfeitos são esses que têm um profundo sentimento de paz, alegria, porque receberam o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. É isso que nos torna bem-aventurados. E o Senhor passa então a nos ensinar mais 3 virtudes. E porque somos bem-aventurados, no versículo 6 ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque são fartos. Por falar em sede, alguma alma bondosa pode conseguir uma água. Bem-aventurados, extremamente felizes são os que têm fome e sede de justiça. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Titãs canta uma música que tem isso aí, né? Mas eu quero acrescentar mais uma pergunta: aonde está a fonte do teu alimento? Não é só ter fome e sede, mas de que tu tens fome e sede, que te satisfaz, o que te torna feliz, o que te torna profundamente abençoado. Essas necessidades vitais, meus irmãos, para a vida, fome e sede, é a felicidade que deve ter no coração de todo discípulo, porque sente fome e sede de Deus, o nosso alimento incomparável. Não há nada que possa se comparar com que se alimentar da palavra, receber de Deus tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, do que de fato faz a nossa vida ter sentido, o porquê nós existimos. Só temos isso no nosso coração, ou só tem isso no coração aquele que é discípulo do Senhor.
Enquanto esse mundo nos ensina que a fonte de satisfação para a fome é a riqueza dos bens materiais, daí a compulsão por comprar e ter coisas, e muitas vezes nós temos coisas em nossas casas que se perdem de tanta gente comprar, e depois nem sabe por que a gente comprou, mas é impulsionado a comprar, não é mesmo? Da mesma forma, este mundo em que nós vivemos também nos impulsiona a solucionar ou saciar a nossa fome enorme de sermos aceitos. Por isso, haja vista quando nos alegramos que nós passamos dos 50 likes, né? No nosso Instagram, no nosso Facebook. Meus irmãos, o que vai nos trazer a profundidade de satisfação não é essa justiça, não são essas coisas que o mundo oferece, mas sim aquilo que o Senhor nos traz na sua palavra. É na palavra que vamos ser, obrigado, satisfeitos, profundamente satisfeitos. Não são os likes que você vai receber, que você vai se sentir bem, ou mesmo quando você é cancelado, você vai se sentir mal por isso. Porque o que te traz satisfação não essas coisas que o mundo oferece, mas o que o Senhor ofereceu e nos mostra o quanto de fato, quando nós exercemos essas virtudes do reino, somos sal e luz neste mundo. Não é o mundo que determina para nós o que vai nos satisfazer, queridos, mas quando somos salvos, nós somos sal e luz. A responsabilidade é nossa, a influência é nossa, e não o mundo que vai determinar isso na minha vida. Mas o Senhor me faz profundamente satisfeito quando eu posso ir naquele lava-jato, mesmo sendo afrontado, e pedir perdão. É isso que me satisfaz. Para aqueles garotos, não sei o que foi esse gesto, mas para mim, que sou discípulo, saí de lá bem-aventurado. O que Jesus está a nos ensinar, meus irmãos, o que é ser bem-aventurado, é dizer para nós, homens e mulheres, que desejam acima de qualquer coisa, viver a justiça de Deus, agir com misericórdia, ter uma vida de piedade e ter como alvo supremo um caráter moldado conforme a imagem de Deus. É isso que o Senhor quer que nós possamos experimentar, uma vida de misericórdia, uma vida de piedade, um desejo por ser cada dia mais amoldado à sua vontade, ser mais parecido à imagem e semelhança que o Senhor nos fez. É interessante que Jesus, ao falar desse homem que é bem-aventurado, ele, além de ter fome e a justiça, a promessa maior é: vocês serão fartos. A essa promessa, meus irmãos, foi dado a mim e a você, de termos saciado em nós a sede e a justiça de Deus, a satisfação plena nele. Seremos fartos de tudo que necessitamos para viver esse viver santo, agradável ao Senhor. Ainda que a sociedade que nos envolve e nos impõe certas coisas, nós ainda viveremos para a sua honra e para a sua glória, mesmo sendo uma sociedade corrupta, mesmo sendo uma sociedade injusta, caída em seus pecados. Mateus 6,33, Jesus, ainda dentro deste sermão, explica isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o alimento na fonte eterna de sabedoria, que é a sua palavra, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não a que nós queremos, mas que de fato nos traz satisfação no Senhor. É muito provável que Jesus, nesse momento em que ele está a ensinar aos seus discípulos e toda aquela multidão que já se encontrava ali, ele tinha visto alguns tendo uma necessidade básica, que é fome.
né? Como em outra situação Jesus fez multiplicação de pães. Então Jesus pega essa necessidade vital para ilustrar que assim como há uma necessidade do comer e do beber para uma vida física, nós também temos a necessidade espiritual de buscarmos comida e bebida na sua palavra. E eu quero então ilustrar uma outra experiência minha. Quando eu estava no exército, um dia, nesses exercícios de campo, né? Eu estava lá no Batatã. Tu serviste o exército, Chico? Serviu também, ele sabe. Foi lá no Batantã, né? A gente andava uns 16 quilômetros, 30 quilômetros e depois ia para lá fazer exercícios de guerra, né? Então, uma tarde, já estava dando por volta de 4 horas da tarde. Cícero, aquela fome imensa, meu amigo, batendo. 19 anos de idade, já feito um monte de exercícios durante a manhã. E 4 horas da tarde, nada de chegar o caminhão com a comida. Os recrutas tudo em olhar assim, umas palmeiras que estavam lá. Meu amigo, quando deu 5 horas da tarde, não existia mais palmeira nenhuma ali. Tudo tinha sido devastado para trás do palmito. Queridos, essa é uma necessidade que dói às vezes, a fome. E assim como dói a necessidade física, deve doer em nossos corações a necessidade de buscar ao Senhor. A nossa fome tem que ser profunda ao ponto de não pensar em outra coisa a não ser saciado pela palavra de Deus. E é interessante que nossos desejos mais íntimos revelam o nosso caráter. O fato de uma pessoa desejar ardentemente a retidão e a justiça de Deus é, de certa forma, uma evidência que essa pessoa já possui uma certa medida do que procura. Que desejas em teu coração? Desejas mais viver para a glória de Deus? Se tu desejas isso, tu já tens isso em teu coração, verdadeiramente tu já és discípulo dele. O que tu deves fazer é fartar o teu coração da palavra do Senhor, que é inesgotável fonte de saber e de alimento. Jesus continua então falando o que é ser um cidadão desse reino e ser alguém bem-aventurado. Ele diz que este é misericordioso, porque ele vai alcançar misericórdia. Versículo 7. Ser misericordioso significa ser ativamente compassivo. No sentido mais amplo, significa socorrer ao necessitado, o que ele precisa naquela hora, o que ele precisa de ajuda. Deus viu, meus irmãos, quanto o homem em pecado precisava da sua misericórdia. O homem que se afastou da presença dele, de Deus. Deus usou de misericórdia ao nos reconciliar através da obra salvadora de Cristo na cruz. O que eu tinha feito, o que tu tinhas feito, que pudesse mover o coração do Senhor para isso? Nada. Mas o Senhor é amoroso, misericordioso, e Ele já nos amava desde a eternidade, por isso agiu de misericórdia para qualquer um que está aqui, para com todos nós. Imitamos ao Senhor quando nós temos compaixão para com as pessoas que precisam de ajuda. Em Lucas, há uma história que ilustra muito bem isso, o bom samaritano. Ele é um exemplo de misericordioso, ser misericordioso. Ele usou de sua bondade em não fazer um julgamento prévio daquela situação. Nos diz o texto que passou primeiro um levita, depois passou um sacerdote, e esses olhavam e passaram de largo. Mas quando vem um samaritano, ele não fez um julgamento. Será que esse cara é o bandido? Será que é uma queima de arquivo? Será que foi ele foi assaltado? Quem é esse homem? Não, o samaritano não levou isso em consideração. Ele simplesmente viu a situação e agiu com misericórdia. E essa misericórdia foi durante todo o processo, tanto no início lá, fazer aqueles primeiros tratamentos. Hoje talvez seria preocupante para ele, né? Com a CPI não pode fazer o tratamento precoce, né?
Mas ele não pensou nisso. Ele agiu lá, botou um óleo, tratou as feridas depois ele botou no seu animal e foi andando naquele caminho que é íngreme, que é perigoso. Ele não pensou, poxa, esse cara é ensanguentado, será que não é bandido? Eu na hora vou levar para o hospital, eu vou ter que então depois prestar depoimento na polícia. Esse cara vai sujar o sangue todo, ele está todo melado de terra, vai sujar o banco do meu carro novinho. Ainda que eu vou ter que pagar um lava-jato especializado nisso, e será que vai sair as manchas? Não pensou nada disso, meus irmãos. Ele foi apenas misericordioso. Ele viu alguém com necessidade e agiu com amor. Extremamente feliz. Quando nós assim agimos, seremos também. E ele não fez só isso, ele não pagou a conta todinha lá do lugar onde ele levou para ser tratado e disse, se ele precisar mais ainda, quando eu voltar aqui eu pago toda a conta. Os misericordiosos receberão misericórdia. A lei da física diz que toda ação tem uma reação igual ou contrária, não é isso? Meus irmãos, quando nós agimos dessa maneira bondosa com as pessoas, o tratamento será da mesma forma. Talvez algumas pessoas ajam de maneira áspera com você, quem sabe porque o teu tratamento, o teu olhar não reflete misericórdia. Lembra lá do Lava Jato? Se eu tivesse dito, não, meu preto, na hora, deixa eu tirar logo esse carro aqui. Talvez não tivesse nada daquilo acontecido. O bem-aventurado, o crente bem-aventurado, que é feliz, ele não guarda rancor ou sentimento. Ele perdoa e busca a reconciliação com seu irmão. O contrário, não demonstra comunhão com Deus. Portanto, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, busque se reconciliar com ele. Vá buscar o perdão, dispense o perdão. Não lembre se foi você que feriu ou se foi ele que te feriu, não importa. Quer ser feliz? Perdoe. Um coração rancoroso não é um coração feliz. Um coração que guarda mágoa é um coração doente e vai apodrecer se não tratar. O perdão, meus irmãos, traz alegria à alma. O perdão traz satisfação, felicidade. A reconciliação é a melhor coisa que tem na vida de um ser humano. A começar pela reconciliação com o Pai. E devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Que grande responsabilidade nós temos de pedir perdão e perdoar a quem nos ofendeu ou a quem nós ofendemos. Vejam como as virtudes de um discípulo é profundo, como fala ao nosso coração, como mexe com a gente. E o Senhor quer que nós vivamos ainda nesse tempo, expressando essas virtudes todos os dias, em todo o nosso viver, em todo momento, em todo lugar, a qualquer hora. E Jesus continua então falando o que é ser bem-aventurado. Ele está dando uma aula do que é a felicidade que de fato invade o coração. E no versículo 8 Jesus vai dizer, bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmo 24, 3 e 4 colabora, o salmista expressa esse pensar de Jesus Cristo aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem chegará ao Senhor é o que tem limpo o coração,
que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, este verá ao Senhor. Ver a Deus não é uma questão, meus irmãos, de perfeição, sem pecados. O que o salmista e o Senhor está nos ensinando aqui é aquele que de fato em seu coração deseja ardentemente que a palavra o limpe todos os dias, enquanto o Senhor não vier buscar a nós. Limpo de coração é tratar com singeleza de mente e coração, o propósito de manter-se limpo, sincero, santo, agradável ao Senhor. Esse aqui é feliz por ter um coração limpo, porque vai ver com certeza o Senhor. Naquele tempo havia um rigor muito rigoroso, né? O que os líderes da época impunham sobre os judeus. Então, a esse rigor havia uma insistência dos doutores da lei quanto à pureza cerimonial, quanto à pureza de forma, a pureza da lei. Jesus aqui faz um contraponto ao rigor desses líderes quanto ao cumprimento desses ritos, mas que eles mesmos não viviam a santidade, eles não eram compassivos, eles não tinham amor sincero em seus corações, pelo contrário, corações sujos, não viviam o que a palavra dizia. Jesus ensina neste momento e em muitos outros momentos que o Pai se interessa pelo coração do homem interior, pelo caráter transformado, pela vida de santidade, por um coração desejoso, ardente em alimentar-se da palavra que nos purifica. A justificação de Cristo, que foi imposta sobre nós por causa de Cristo, o Senhor nos aceita. Esse é o caminho que conduz um coração do homem interior. Essa justiça de Cristo é que nos permite, meus irmãos, nos assentarmos na mesa, ter um relacionamento com o Senhor, que pecadores que foram transformados, foram perdoados os seus pecados, a sua dívida foi paga na cruz, o jugo pesado que tu carregavas, o Senhor tomou sobre si, e a culpa que existia não há mais para aqueles que o sangue de Cristo lavou verdadeiramente. Santo Agostinho diz uma coisa muito linda: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Essa é uma expressão exatamente de um bem-aventurado. Um coração inquieto está sempre limpo, porque deseja encontrar-se com seu Criador. Queridos, para finalizar, há um propósito na vida cristã: vivermos as profundezas ou as profundas experiências com Deus, já nesse tempo presente, de modo em que o nosso viver seja cheio das virtudes dele, e tudo que fizermos seja para a sua honra, seja para a sua glória, na certeza que o veremos um dia na eternidade. Bem-aventurado são os que têm fome e sede de Deus, os que agem com misericórdia e os que os seus corações já foram limpos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, nós louvamos ao Senhor pela grande oportunidade de refletirmos o que o Senhor tem para nos ensinar, o que é ser bem-aventurado, o que é viver as virtudes no Teu reino, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, para que possamos viver para a Tua honra, para a Tua glória. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja visto em nossas vidas, e oramos por causa do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.